Construções cônicas, circundadas por chaminés centrais, todas na forma de cabeça de serpentes, zigurates e arcos retorcidos para o teto, e cada superfície, estrada, muralha ou o próprio teto estava marcada em complexos designs pictográficos serpentinos. Este é um relato de Pathfinders que encontraram exóticas antigas ruínas em floresta profunda no Moag Expanse. Meus calorosos cumprimentos, senhoras e senhores, aqui é o Escriba e esse é o canal Escriba Roleplay. Hoje trataremos da Era das Serpentes, a era que vem logo depois da Era da Criação. Devendo ser destacado que a partir daqui o foco será Golarion, não mais a cosmologia geral do universo. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo para auxiliar nesse projeto, e vamos começar. A Era das Serpentes é um termo usado primariamente na região do Mar Interno, que é ali o mar ao redor dos três continentes de Casmaron, Avistan e Garund. Essa era é marcada na história de Golarion pelo surgimento das primeiras raças sencientes, antes mesmo da humanidade. Entre elas, a primeira raça que construiria um verdadeiro império, eis que controlaria largas partes do mundo por muito tempo, seria o povo serpente. O povo serpente, em sua língua os Sekhmes, são a antiga raça ancestral de humanoides serpentinos de sangue quente, que dominaram a Era das Serpentes. Sua aparência é dominada por um corpo humanoide bípede, com cabeça de serpente e cauda reptiliana. Sua pele é tomada por escamas das colorações mais variadas, de verde, negro, pálido, dependendo apenas da região. O povo serpente se espalhou por grande parte de Golarion, entre Garund, a Antiga Aslante e Avistan, subjugando todos os seres que encontraram no subterrâneo e na superfície. Ele tratavam seres humanoides inferiores, como os humanos, entre outros, como animais de carga e abate. Em seu auge, o seu poder mágico foi tão absoluto que os Sekhmet chegaram a atingir outros planos de existência e planetas próximos, com sua dominância. Mas, quando Golarion foi atingida por uma Era do Gelo, no final da Era das Serpentes, o Império começou a decair e perder sua antiga potência. O Império do Povo Serpente, o Império de Sekamina, como era chamado, foi marcado desde sempre por ideologias e religiões sombrias. Você tinha a presença de adorações a criaturas como daemons, deuses em geral malignos ou mais voltados a feitiçarias escusas. E, certamente, por essa razão, marcado por sacrifícios que floresciam nas profundezas de Golarion. O Império foi marcado profundamente pela presença do Deus maior do povo serpente, o Deus que invocava o que era ser um povo serpente. E esse Deus, de fato, andava como um avatar em meio ao Império dos Sekhmes. Esse deus era Idercius, e ele era um avatar do poder e força do povo serpente. Ele liderava, aconselhava e batalhava pessoalmente pelo Império, levando grande parte de sua presença a levar incontáveis vitórias, glórias e feitos para os Sekhmes. Nessa mesma era, o deus antigo Hastur tomou nota da vida e poder que florescia em Golarion, e seus servos se moveram em enxame aberrante em direção ao planeta, no intuito de infestá-lo com os esporos do deus antigo Shaman-Dor, que consumiria e destruiria toda a vida no planeta. Mas eles foram rechaçados pelos Sekhmes. Os servos de Hastur chegariam a criar duas cidades em Golarion. Uma delas, chamada de Vila de Trushmur, hoje em dia, na atual Ustalav, seria completamente massacrada na época pelos Sekhmes que viriam das profundezas. E uma chamada Neruzavin, em Casmaron, que até hoje existe. Ao mesmo tempo que o Império do Povo Serpente dominava quase toda Golarion, vindo do subterrâneo para a superfície, outra raça ascendeu nessa mesma época. Os Ciclopes, que se desenvolveram no sul de Garund, cresceram em poder bélico e arcano. Eles dominaram o bronze e o ferro antes de qualquer outra espécie. Eles desenvolveram uma sociedade complexa de adoradores ao Sol e à Lua inicialmente, que se tornaria o Império de Golgan, na costa ocidental de Garund, cerca do Moag Expanse. Em seu território fértil,
os ciclopes se tornaram pastores e agricultores, além de grandes guerreiros. Suas grandes cidades-estado crescendo para suportar até mesmo sua capital, 100 mil habitantes. Sem contar escravos e animais, seu império cresceu tanto na superfície quanto no subterrâneo. E no subterrâneo, eles chegaram a encontrar e massacrar postos avançados do Império dos Sekhmes, dominando e explorando as terras sombrias do subterrâneo, aonde em outra era eles encontrariam a ruína. Embates entre os dois impérios foram raros, mas a maior parte deles foram vencidos pelos sábios e gigantescos ciclopes de Gul'dan. Em uma vasta península ao sudeste de Casmaron, o Império de Vudra foi fundado e governado pelas temíveis Nagas. Nagas são serpentes de cabeça e inteligência vagamente humanoide. Este seria conhecido como os Reinos Impossíveis de Vudra, marcados por se desenvolver nas penínsulas e incontáveis ilhas. As Naga dominavam diversas raças com seu poderio místico, dentre elas Griplis, que são povo humanoide sapo, Catfolks, povo humanoide felino, e humanos. As Nagas eventualmente iriam perder sua posição, mas os Reinos Impossíveis de Vudra existem até a era atual. Nessa era, também houveram humanoides conhecidos apenas como Criadores. Estes eram feiticeiros humanoides que chegaram a Golarion, fugindo de outro plano de existência, planeta ou continente. Os estudiosos da história discutem sobre isso. Um local terrível, onde eles seriam atormentados e escravizados. Eles chegariam ao sul do território de Golgan antes mesmo do Império Ciclope se desenvolver em algumas ilhas, onde eles iriam construir as chamadas espirais melancólicas. São grandes espirais de rocha nas ilhas. Atualmente, as suas colônias desapareceram há muito tempo, elas pereceriam antes mesmo da ascensão de Golgan, restando do que quer que tenha sido desenvolvido ali apenas as espirais melancólicas e 2 mortos-vivos extremamente poderosos que descansam e assombram essas ilhas antigas. Nessa época, uma espécie de extraplanares conhecidos como Munzahir, do Plano do Fogo, que viviam em pequenas comunidades autossuficientes, com a capital em um local chamado Fortaleza das Brasas, no Plano do Fogo, que eles eram humanoides com pele de bronze e pelos de fogo, mas seriam explorados e escravizados por Ifrits do plano. Ifrits, para aqueles que não sabem, são do tamanho de diabretezinho, só que a versão elemental deles. Apesar disso, são criaturas elementais que podem ser poderosas e os Munzahir seriam escravizados pela matriarca desses Ifrits, Dirimanala VI, uma deusa viva aos olhos dos pequenos extraplanares. Eles seriam dominados pelo seu isolamento e seriam condenados a servir pelos próximos 66.666 anos. Ligado a isso, um Munzahir, conhecido como o pai de todos, Verdes, o senhor da Fortaleza das Brasas, teria criado um poderoso império de elementais no mundo material, na região da atual Tianxia. Nesse misterioso império, ele foi conhecido como o Senhor de Jade, mas pouquíssimos registros se têm sobre essa época ou sobre esse império, além do fato de que alguns descendentes desse Senhor de Jade ainda existiriam nas montanhas de Shenlong. Por fim, os estudiosos discutem se os elfos teriam chegado a Golarion nessa era. Os elfos, seres místicos e nativos do planeta de Castrovel, são hoje em dia uma das raças humanoides mais numerosas de Golarion. Independentemente de quando eles chegaram, sua civilização só teria seu auge e relevância na Era das Lendas. De qualquer forma, essa foi a Era das Serpentes, marcadas pelos primeiros grandes impérios mortais e extraplanares, impérios tão poderosos que ruínas e fundações de sua cultura, poderes e povos estão presentes e influenciam Golarion até os dias atuais. Eles guerrearam e escravizaram raças que chegariam a dominar o planeta no futuro, e o declínio de seus impérios marcaria o fim da Era das Serpentes e o início da Era das Lendas, onde os humanos, os elfos e alguns outros grupos teriam finalmente relevância com a queda de seus algozes. De qualquer forma, este foi o Escriba do canal Escriba Roleplay, e até a próxima. Não esqueçam de curtir e se inscrever. Me despeço com calorosos cumprimentos. E na próxima vez trataremos da Era das Lendas.